No jogo Round 6, conhecemos muitas histórias trágicas, mas talvez uma das mais tristes seja a de Young-sik e sua mãe. Esses personagens entraram no Round 6 como mãe e filho, e foram obrigados a enfrentar um lugar cheio de traição e maldade. O que acontece quando um par de pessoas inocentes chega ao inferno? É disso que falaremos aqui. Hoje em Charlie Tales, faremos uma análise do jogador 007 e da 149. Prontos, vamos começar. Young-sik e Geum-ja entraram juntos no Round 6. Young-sik entrou porque acumulou grandes dívidas devido ao seu vício em apostas. E sua mãe entrou para ganhar dinheiro e pagar as dívidas do filho. Essa seria a base da relação entre os dois personagens. Young-sik é o típico filho desajeitado que comete erros o tempo todo, mas sua mãe está sempre atenta para tentar resolvê-los. Apesar de seus fracassos, Young-sik é um homem bastante leal à sua mãe. Por exemplo, no jogo do Pentatlo, podemos ver como ele teve a oportunidade de entrar em várias equipes, mas sempre foi rejeitado por causa da mãe. Apesar disso, ele se manteve fiel e a protegeu. No jogo do Carrossel tivemos um momento polêmico, quando Young-sik foi capturado por duas pessoas que o precisavam em sua equipe. Aqui ele abandonou sua mãe sem intenção. Esse evento fez com que ele se sentisse realmente mal, e a partir daí, nunca mais deixou sua mãe. Mas por que os dois são tão unidos? Para entender as motivações desses personagens, devemos analisar seu passado. A série revela que Geum-ja era casada com um homem que era abusivo com ela. Ele a agredia fisicamente e lhe era infiel. Young-sik viu isso em sua infância. Seu pai era um bêbado agressivo, que nunca amou sua mãe. Esse ambiente violento causou uma grande insegurança em Young-sik. Por isso ele cresceu sem personalidade. Mais adiante sua mãe nos conta que Young-sik sempre foi fraco quando criança. Outros garotos o incomodavam, e ele nunca pôde se defender. Sua mãe foi a única que o protegeu. Quando Young-sik cresceu, as coisas não melhoraram. A vida continuou sendo cruel com ele. Ele tinha um bom trabalho, mas a empresa onde trabalhava faliu. Isso o levou a se tornar um viciado em jogos de apostas. É bastante sabido que as pessoas em situação de pobreza ou com baixa autoestima são presas fáceis para os vícios. Young-sik é o exemplo perfeito. Segundo sua mãe, um dia seu filho esteve a ponto de tirar a própria vida por se considerar um fracassado, mas ela o salvou, orando a Deus por uma nova oportunidade. Com todo esse contexto, podemos entender melhor esses personagens e por que são tão unidos. Apesar de suas fraquezas, os dois conseguem vencer alguns jogos, mas é evidente que tanto mãe quanto filho não foram feitos para isso. Sobrevivem basicamente por sorte e por pessoas boas que os ajudam, como a jogadora 120. No final da segunda temporada, temos um momento-chave. Gi-hun solicitou voluntários para lutar em sua revolta. Aqui, Young-sik esteve prestes a se unir à equipe de Gi-hun, mas sua mãe o impediu. Por alguma razão, ele pensou que deveria lutar. Por um segundo, o homem covarde e fracassado pensou que valia a pena sacrificar sua vida por algo maior. Mas sua mãe impediu isso, provavelmente para protegê-lo. Young-sik era um bom sujeito, tinha boas intenções, mas sempre foi fraco. Sua mãe sabia disso. Mesmo que tivesse ido para a batalha junto a Gi-hun, provavelmente teria congelado pior que Dae-ho. Mas ainda assim, essa decisão não cabia a Young-sik. Talvez ele pudesse despertar a coragem que tinha dentro de si. Talvez pudesse mudar, mas nunca saberemos. Sua mãe o deteve. Para o bem ou para o mal, ela é determinante em todas as decisões de seu filho. A história deles termina no jogo de esconde-esconde. A idosa coube à equipe vermelha, então ela deveria ser caçadora. Young-sik percebe isso e diz à sua mãe para trocarem de equipe. Assim ele poderá eliminar uma pessoa, e talvez possam sobreviver. Sua mãe não quer isso. Ela sabe que seu filho é incapaz de matar alguém, mas também não tem opção. Quando o jogo começa, acontece o inevitável. Young-sik morre de medo. Esse é o pior jogo para ele. Estão lhe pedindo o impossível. Um homem que nunca pôde se defender agora deve eliminar alguém a sangue frio. Na metade do jogo, Young-sik tem uma oportunidade de ouro. Um jogador azul está ferido e no chão. Ele só precisa eliminá-lo e vencerá, mas simplesmente não consegue. Ele não é um assassino. Fica paralisado e isso faz com que perca o controle da situação. Young-sik esteve a ponto de ser eliminado, mas foi salvo por outro jogador casualmente. Durante o jogo, também temos a trama de Geum-ja, que tenta proteger a jogadora 222 e seu bebê. No passado ela ajudou muitas mulheres a dar à luz em seu bairro, então tem a experiência para receber o bebê. Graças a ela, o bebê consegue nascer sem problemas. Isso nos diz muito sobre Geum-ja. Ela é uma mãe por natureza, é uma boa pessoa e se preocupa com os mais fracos. O jogo termina. Young-sik não conseguiu eliminar ninguém, então sua vida está prestes a acabar. A mãe pede ao filho que tire sua vida. Com isso, ele sobreviverá. Ela é capaz de fazer o sacrifício máximo por seu filho.
É o que uma mãe faria, mas ela lhe pede algo impossível. Young-sik ama demais sua mãe. É a única pessoa que foi boa com ele. Jamais poderia fazer isso. Diante da situação, Young-sik só tem uma opção: eliminar a jogadora 222. Ele não quer, mas tem que fazer. No entanto, antes que consiga, sua mãe o apunhala pelas costas. O ferimento é forte, mas não mortal. Isso é suficiente para interrompê-lo e o tempo acabar. Young-sik é eliminado. Mas por que uma mãe atacaria seu próprio filho? Alguns acreditam que foi apenas para proteger o bebê, mas há muito mais subtexto. Ela queria salvar o bebê, mas também queria salvar seu filho. Young-sik foi um bom garoto desde a infância. Nunca fez algo tão malvado quanto matar. Ela não podia permitir que seu filho cometesse algo tão atroz. Se tivesse eliminado o bebê, não haveria volta. A mãe teve que tomar uma decisão: deixar que seu filho vivesse como um monstro, ou detê-lo para que fosse embora como um bom homem. No final, escolheu a segunda opção. Focando em Young-sik, ele fracassou nesse jogo, porque essa era sua natureza. Nunca foi um homem violento em toda sua vida. Esperávamos acaso que de forma mágica, ele se tornasse valente? A realidade é que não. Round 6 se caracterizou por ser bastante realista com os personagens. Cada um tem sua natureza, e esta dificilmente pode mudar. Isso podemos ver com Myung-gi, que começou como um vigarista amante do dinheiro e terminou igual. Nos filmes de Hollywood, estamos acostumados a ver personagens que começam como maus e depois se tornam bons, ou vemos perdedores que se tornam vencedores pela história. Por outro lado, o diretor de Round 6 foi muito duro ao apresentar personagens com uma essência própria, que não podem mudar. Essa é uma face da realidade que gostamos de ignorar. Na vida real, muitas vezes as pessoas más continuam mais. Às vezes os perdedores são perdedores por toda a vida. Dificilmente há mudanças mágicas ou heróicas. Às vezes a vida é trágica. Voltando à mãe, Gyeon-ja continua viva e suporta a tragédia, concentrando-se no bebê da jogadora 222. Como disse, ela é uma mãe por natureza. Seu único objetivo é proteger. Ela implora para que os jogos terminem. Isso ela não faz por ela, mas pelo bebê. Mas ninguém lhe dá ouvidos. Seu fracasso é completo. Perdeu o filho, os amigos e nem sequer poderá proteger o bebê. Em sua última noite ela conversa com Gi-hun. Conta-lhe sobre seu fracasso como mãe. Ela lhe dá um discurso sobre a natureza humana, mas ao final diz que ainda tem fé nele. Ela viu Gi-hun, sabe que ele é um bom homem que perdeu o rumo. Ela implora a Gi-hun que cuide do bebê como seu último desejo. No dia seguinte ela se elimina. Fez isso porque já não podia lutar. Ela não tinha o poder para salvar o bebê, mas sabia que Gi-hun poderia. E estava certa. Toda sua batalha, toda sua dor, o fim de seu filho, o sacrifício de sua amiga a 120. Tudo isso ela entregou a Gi-hun. E Gi-hun, graças a isso, recuperou a fé para salvar o bebê. No final, a tragédia dessa mãe e seu filho teve um objetivo. Tentaram se proteger durante toda a vida e fracassaram. Mas ainda assim, abriram o caminho para que Gi-hun mudasse o destino dos jogos. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.